Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Podem se assentar. Confesso que quando a missionária me chamou, fiquei bem nervosa. Demorei para responder, mas eu entendi que de mim não vai sair nada mesmo, né? Mas o Espírito Santo é quem nos guia. Aleluia. Eu quero ler em Marcos 5, 25. Eu até tinha preparado uma outra mensagem que eu tinha já. Eu gosto bastante de escrever algumas mensagens, às vezes eu prego para mim mesma, morro de vergonha, mas eu faço isso de vez em quando. E eu tinha uma mensagem preparada, mas Deus acabou me direcionando para essa outra mensagem que está sobre a mulher do fluxo de sangue. E eu confesso que ainda falei assim, mas será? Fluxo de sangue é uma coisa tão conhecida, Senhor. Será mesmo? Deus me direcionou essa palavra. Eu sei que jamais volta vazia, né? Sempre irá falar de uma forma especial com alguém. Até eu estava essa semana estudando de madrugada no trabalho, quando a gente para um pouquinho lá. E eu estudando lá, chegou um médico em mim e perguntou assim, você está estudando? Eu falei, mas estou estudando a Bíblia. Falei para ele. Aí ele ficou curioso e falou assim, mas você está estudando o quê? Aí eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. E ele falou assim, E você vê, ele não conhecia essa história. Aí ele quis que eu contasse a história para ele. Eu falei, meu Deus, já estou começando a pregar aqui agora? Fiquei morrendo de vergonha. Eu lá na emergência com ele, ele querendo saber a história. Aí eu comecei a contar a história para ele, ele queria saber mais. Eu falei, Senhor... Aí quando eu falei para ele que ela procurou até a medicina, ele ficou assim, e eu creio que, de certa forma, Deus ministrou algo no coração dele aquele dia. E eu quero que Deus fale com a tua igreja. Vamos estar lendo aqui, Marcos 5, do 25 em diante. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Até aqui. E aqui vem confirmar, né? Falar sobre fé. Culto hoje falou bastante sobre fé, sobre oração. E eu queria falar. O tema dessa mensagem. Tocar não é o mesmo que crer. Quero trazer para a igreja compreender que a fé da gente, ela rompe barreiras. Porque nem todos que tocam em Jesus extraem poder. Mas assim aquele que crê verdadeiramente. Aquela multidão tocava em Jesus. Muitas pessoas experimentam Jesus, mas nem todas extraem poder. A multidão tocava, mas não tocava com fé. E aquela moça, aquela mulher,
Eu até procurei saber se ela tinha um nome, mas ela não tem nome. Muitas das vezes estamos presos em algo. Muitas das vezes a gente até louva, prega, estamos dentro da igreja, mas há algo que nos prende. Há algo que nos deixa preso. E precisamos estar mais próximos a Deus. Eu te digo, estar na igreja não significa ter fé, movimento não significa ter fé, mas quando a gente toca de verdade em Jesus, quando a gente ora, a gente clama, pede para Deus de verdadeiramente com o nosso coração, Deus responde. Essa mulher, havia 12 anos que ela estava ali impura pela sociedade. Às vezes, há algo, as coisas que nos têm preenchido nós, há algo às vezes que não tem nos preenchido, até nos desanimado. Muitas das vezes nós deixamos algo dominar a nossa mente. Muitas das vezes deixamos nós dominar algo que tem nos dominado no mundo, algo que nos prende lá no mundo. Mas, irmãos, eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Qual é a diferença entre tocar em Jesus e crer em Jesus? Tocar sem fé é apenas a proximidade. E em Marcos 5:24 vai nos dizer: a multidão apertava, a multidão tocava fisicamente, mas sem expectativa espiritual. Proximidade não garante transformação. Às vezes podemos estar perto de Jesus e ainda assim continuarmos vazios. Muitas das vezes algo nos deixa preso. E a fé nasce antes do toque. Aquela mulher, antes de tocar, ela creu. Aqui em Marcos 5:28 vai dizer: se tão somente tocar em suas vestes, ficarei curada. Porém, antes da mão tocar, o coração dela já cria que ela seria curada. Quando ela ouviu falar de Jesus, ela quis saber quem era esse Jesus. Ela não tocou por curiosidade, ela tocou com fé, com convicção. A fé verdadeira, ela vem antes das coisas acontecer. A fé verdadeira vem antes das coisas acontecer. Ela não esperou ser chamada, ela foi até Jesus. Aquela mulher, ela tinha uma dor cansativa. Ela tinha uma dor há 12 anos atrás. Há 12 anos ela sofria. Há 12 anos aquela mulher vivia impura pela sociedade. Há 12 anos aquela mulher vivia sofrendo. Aquela mulher gerava uma dor prolongada, um cansaço espiritual, uma vergonha emocional, uma vergonha profunda. Quantos de nós às vezes, nos sentimos assim? Uma dor espiritual nos consome por dentro. E as pessoas, assim, às vezes, estão em nossos meios, estão sorrindo por fora, mas por dentro está com uma dor espiritual, está com uma dor que aos olhos humanos parece que não tem mais jeito. Parece que a pessoa só sorri por fora, não é? Te digo mais, igreja. Tem pessoas cansativas de promessas. Há muitas pessoas que estão cansadas de promessas, de falsas soluções. Essa mulher já estava cansada das falsas promessas. Aquela mulher já tinha gastado tudo. Ela tentou de tudo. Ouviu promessas e promessas, mas ela só piorava. Aquela mulher só piorava. Ela gastou tudo que tinha. Mas eu quero te dizer nessa noite, aonde Jesus não é o centro,
Meus irmãos, a dor vira um comércio. Porque às vezes a gente gasta um rio de dinheiro, gastamos tanta coisa, mas não colocamos a fé em Deus. E essa mulher vem mostrar pra gente quanto ela foi ousada, o quanto ela atravessou barreira. Aquela mulher, em Marcos 27, vai nos falar. Aqui. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. O milagre dela começou antes de ouvir. Começou pelo ouvido. A fé dela começou pelo ouvir. O milagre chegou no ouvido antes de chegar no seu corpo. Ela já cria. Aquela mulher ouviu, ela creu. Nem todos que ouvem crê. Nem todos que ouvem querem mudanças. Nem todos que ouvem decidem ter a fé dessa mulher e falar, eu vou. Essa mulher foi ousada, irmãs. E é assim que temos que ser, uma pelas outras. Quantas das vezes nós vemos uma irmã desanimada e ali a gente fala, a gente tem que ser ousado, chegar até ela, falar, irmã, você vai passar por essa prova. Olha a fé dessa mulher de fluxo de sangue. Olha a fé que essa mulher teve. A fé que não se move não é fé. E precisamos se mover, irmãos. Precisamos se mover, mulheres. Essa palavra vem nos dizer. Aquela mulher veio por detrás, entre a multidão, quando ouviu falar. Ela enfrentou uma multidão, a empurrando, a condenando. Pela lei, ela não podia tocar em ninguém. Pela lei, ela não poderia sair de casa. Aquela mulher era isolada, ela era impura à sociedade. Mas pela fé dela, a fé dela foi maior. Aquela fé dela, ela rompeu tradições. Ela foi tão ousada, irmãos, que ela esqueceu. Ela foi ousada demais. Ela quis romper multidão. E a fé verdadeira, ela rompe protocolos. A fé verdadeira, ela te leva aos céus abertos. A fé, ela vai romper protocolos. Se você crê que há uma enfermidade, Deus vai agir. Assim como essa mulher no fluxo de sangue. Jesus percebeu que dele havia saído o poder. O poder não saiu porque tocaram. Saiu porque ela creu. Precisamos crer, irmãos, que antes de tocar, a gente possa ter fé. Jesus sabia que no meio da multidão, alguém tinha tocado. Mas a multidão tocava, espremia, apertava Jesus. Mas ele sabia que alguém tinha tocado diferente. E Jesus procurou a fé. Ele não queria expor aquela mulher. Ele queria, quando ele pergunta, alguém me tocou. Alguns até questionavam Jesus e falavam, Senhor, muitos estão te tocando aqui. E ele fala, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. E aquela mulher naquela hora, eu penso que ela, no momento dela, ela deve se questionar, fala, será que eu fiz? Mas ela foi ousada e falou, foi eu que te toquei. E naquela hora ela viu o sangue cessar. Naquela hora ela viu um milagre acontecer. E meus irmãos, Deus não quis expor aquela mulher. Quando Deus falou assim, quem me tocou? Ele queria honrar aquela mulher. Jesus, às vezes, Ele quer te honrar. Ele quer que você venha testemunhar milagres. Às vezes a gente passa por algo, porque Ele quer te honrar mais lá na frente. Ele quer nos testar. Ele quer ver a nossa fé. Ele quer ver o nosso coração. E te digo nessa noite, Jesus quer muito mais do que te curar. Ele quer te revelar quem você é pela fé. Ele quer te honrar, irmãos. Ele quer honrar. E Marcos, continuando aqui,
34, Jesus lhe disse: filha, a sua fé curou. Vá em paz. A fé, ela apenas não curou essa mulher, mas também a salvou. Aquela mulher saiu dali não só curada, saiu ali sarada. Deus está aqui, meus irmãos. Mesmo Deus que agia naquela multidão, que passava. Às vezes a gente não vê aos olhos humanos, mas espiritual Jesus está passando. Jesus quer curar. Jesus, Ele quer nos salvar. Ele quer te salvar e te curar nessa noite por completo, meus irmãos. Por isso eu te digo, meus irmãos, tocar não é o mesmo que crer. Hoje Jesus passa aqui. E a pergunta que eu quero que vocês respondam para vocês mesmos. Você apenas quer tocar ou você quer crer? Eu quero crer. A fé, ela abre portas. A fé, ela abre portas do sobrenatural. A fé nos leva muito além, como eu disse, estamos vivendo um ano temático de céus abertos. Que possamos viver essa fé e ver os céus abertos esse ano, Pai querido. Que possamos, Pai querido, Pai amado, que o Senhor possa honrar nossas irmãs. Que possamos, meu Deus, ter ousadia, Pai querido, para chegar nas nossas irmãs, uma outra. Que possamos ser uma pela outra quando a nossa dor está escondida. Oh, Pai querido, que possamos estar ligado, Pai, para saber, meu Deus, quando a nossa irmã não está bem. Que possamos ser ousados, como essa mulher foi ousada. Hoje não é dia só de estarmos perto. Hoje é dia de tocar com fé. Hoje é dia de sairmos daqui curado, restaurado. Jesus diz, vá em paz. Jesus está às portas, meus irmãos. Jesus está à porta. E eu quero muito subir. Eu quero muito que Jesus venha e leve a sua igreja, que não só nos cura, mas que nos salvam e que nos leva, Senhor, junto com Ele, quando Ele voltar. Pai querido, eu venho falar para vocês sobre a fé, meus irmãos. Eu não sei falar muito. Eu sei que muitas das vezes eu também sou falha. E antes dessa palavra ministrar o coração da igreja, ministrou o meu coração. Eu também tenho minhas falhas. Eu lembro que esses dias, no final do ano, eu estava numa tribulação e eu passei vergonha no meu emprego, porque ali as pessoas, elas veem a gente com outros olhos e que possamos possamos ser inspiração, por onde a gente for, a gente demonstrar, inspirar a nossa fé. E eu lembro, só contando rapidinho esse testemunho, eu lembro que eu estava no trabalho e eles mandaram todo mundo embora. Acho que eu comentei com algumas pessoas aqui, e a nova empresa ia pegar todo mundo de volta. E eles estavam mandando um e-mail. E quem não recebia o e-mail é porque literalmente já estava dispensado. E alguns não receberam. E eu fui essa pessoa que não recebeu o e-mail. Da minha turma, eu fui a única que não recebeu o e-mail. E aquilo doía no meu coração, aquilo eu fiquei mal, meus irmãos. E várias pessoas chegou em mim e eu fiquei envergonhada. Chegou uma pessoa e falou assim para mim: Ana, cadê a mulher de fé que você é? Eu fiquei morrendo de vergonha. Um chegou e falou assim: mas você não é a mulher do pastor? Então eu também sou falha, irmãos. Eu também tenho minhas falhas, mas que possamos ter mais fé. E concluindo, né? Eu lembro que eu fiquei tão mal. E eu cheguei na minha chefe e falei assim: nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado? Sempre andei certinho. Até comentei com a Wanda. A Wanda me mandou um áudio do sobrinho dela. Foi investigar. Por que eu não tinha recebido o e-mail? E ele falou tantas coisas boas, que ouviu tantas coisas boas em mim, e eu me questionava. Falei assim: Senhor, por que eu não recebi o e-mail? Eu sempre trabalhei certinho, irmãos. E ainda me questionava. Falei: Senhor, tem gente lá que até testado mandava, e tá lá, recebeu o e-mail, e eu não, Senhor.
Nossa, irmãos, falar pra você. Só que chegou um momento que as pessoas vinham tanto falar, eu não queria falar mais nada. Porque eu não queria que as pessoas me questionavam, que eu não tinha fé. Sabe o que eu comecei a fazer? Falei assim, Senhor, vou fazer diferente. Vou falar que eu recebi o e-mail. Se chegar no último dia eu não recebi o e-mail, o Senhor vai guardar meu coração e vai me dar outro emprego. Eu comecei a ter paz nisso. Aí eu lembro que passou mais alguns dias, eu falei com a minha chefe, ela falou assim, Ana, espera até o 5 de janeiro, porque está certo. E eu falava assim, acho que ela tá mentindo pra mim. Ela não tá certo. Ela falou, Ana, tá certo. Aí chegou dia 5 de janeiro, liguei, mandei mensagem pra ela, falou, Ana, tá certo. Aguarda o e-mail. E esse e-mail não chegava, irmãos. Passou dia 6, passou dia 7. Eu cheguei no serviço e falaram assim, amanhã a gente vai fazer integração. E você, Ana, não vai fazer? E eu não sabia o que respondia, né? Porque eu já estava falando que eu recebi o e-mail. Eu falei, eu vou. Pela fé eu falei, eu vou. Aí só que eu fiquei indignada. Peguei e liguei para minha chefe no outro dia cedo. Falei, olha, Aline, eu não recebi o e-mail. O povo vai fazer integração. Você disse que estava certo, Aline. E ela falou assim, Ana, mas está certo. Vem na integração. Falei, como que eu vou, Aline? Se eu nem recebi e-mail, eu vou passar vergonha aí, Aline. Ela falou, vem, Ana. Fui na integração, cheguei lá. Irmãos, tinha mais de 100 pessoas para trabalhar lá. Eu com o nome de A, perante Deus. Eu fui a última de nome lá, mas chamaram meu nome. Falei, vou entrar, né? Chamaram meu nome. Fiz a integração. Quando foram chamar lá, falou assim, agora cada um vem ver se os seus documentos tá certo. Eu falei assim, meu documento não tá certo. Pensei comigo, nem e-mail eu recebi, né, para mandar e-mail. Irmãos, perante Deus, a hora que chegou a minha vez, ele falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Ana Lúcia. Tava até a conta do banco tava certa. Eu falei, Senhor amado, mas como assim? Aí ele falou assim, vamos conferir aqui. Eu fiquei assim, Senhor, nossa, eu não confiei, Senhor. Quando eu fui ver, fui lá, o nome certo, RG tudo certo, o e-mail estava errado. Quem estava recebendo não era eu. Era uma pessoa com nome de, eu não lembro, mas era um homem. Eu falei, Senhor, passei toda essa prova. Fiquei, nossa, Senhor, e o nome estava errado, o e-mail estava errado. E olha, falar para vocês, irmão, que prova, mas só para concluir, que essa mulher, ela teve fé. E que muitas das vezes a gente passa por coisas que deixam a gente entristecido, né? E a gente acha que não tem fé para passar por aquilo. E na história da mulher do fluxo de sangue, 3 coisas ministrou muito grande no meu coração. A primeira coisa, ela tomou uma atitude. Ela ouviu falar de Jesus. Ela acreditou que Jesus iria curá-la. Que possamos ter atitude, meus irmãos. Quando ouvir falar, quando alguém chegar a você, que possamos ter atitude para levantar uma irmã. Que possamos ter atitude para falar de Jesus para nossas irmãs, por alguém que precisa. A segunda coisa é que ela rompe todas as barreiras. Essa mulher rompeu todas as barreiras aos olhos da sociedade, porque aquela mulher era tão impura, mas eu creio que dentro dela existia sonhos. E muitas das vezes dentro da gente há sonhos, né? Nós temos nosso sonho. E ela creu, mesmo impura, ela quis ir até lá porque ela acreditava nos sonhos dela. Ela acreditava que Deus poderia curar, podia transformar a vida dela, dar uma nova vida, restaurar. E os sonhos dela poderiam ser contemplados desde aquele momento. E a terceira coisa é que ela rompeu toda uma multidão. Talvez hoje você esteja vivendo numa multidão. Talvez você esteja alguém no seu trabalho, em casa. Talvez alguém te julga pela sua fé. Talvez alguém te calunia. Talvez somos perseguidos, meus irmãos. Mas permaneça na fé. Essa mulher permaneceu, ela rompeu a multidão. Ao certo ponto que ela não pensou
se ela ia ser julgada, mas ela só queria tocar. Aquela mulher, ela não pensou, porque ela tinha sonhos. Ela rompeu toda uma barreira. Ela rompeu porque ela tinha fé no coração dela, que Deus poderia transformar a vida dela. Ela teve fé, meus irmãos. E pode ter certeza, se nessa noite você tiver fé para romper a multidão que está no seu coração, a multidão que está, meu Deus, às vezes na sua casa, você verá milagres, você verá a transformação, que você possa ser mulher que inspira. Essa mulher inspirou coragem, essa mulher foi tão ousada, irmãos, que possamos ser inspirada nela, que possamos, meu Deus, sair daqui, querendo romper a multidão que está nos afligindo em casa, no trabalho, no nosso coração. E é até aqui, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade e que nessa noite você possa romper a multidão. Amém?